Questão número 3, meu fera do nosso material, uma questão do AEMA 2012, primeira fase. Considerando a adição de acetato de sódio a uma solução de ácido acético, os efeitos observados na constante de ionização do ácido, no seu grau de ionização e no pH, a temperatura constante são. Primeiro é o seguinte, ácido acético. O ácido acético é uma cadeia carbônica que é o ácido etanóico, ou seja, tem dois carbonos, né? Esse é o ácido acético, que é o ácido que tem no vinagre. Se você colocar em água, ele vai estar em equilíbrio, tá? Mas ele vai produzir o íon carbonato e o íon H+, beleza? Porque ele é um ácido, vai produzir H+. O acetato de sódio, ou seja, é o íon acetato mais o sódio. Então é o H3CCOA-COONA. Aquoso em água, ele, como é um composto iônico, metal ligado a metal, ele vai produzir também o íon acetato, CO, mais vai produzir o Na+. A gente diz aqui que a gente tem íons comuns. Observe que eu tenho um íon acetato aqui e um íon acetato aqui. Beleza? Quando eu acrescento esse cara, o que acontece na constante de ionização? Que seria, qual é a constante de ionização aqui? Seria a constante de acidez, já que ele é um ácido, seria a concentração do produto, ou seria CH3COO- vezes a concentração de íon H+, como aqui é um mol também elevado a 1, dividido pela concentração do ácido. Beleza? Toda constante, não importa se é de acidez, basicidade, de ionização, toda constante de equilíbrio é produto sobre o reagente. E toda constante só varia com a temperatura. Então, se a constante só varia com a temperatura, então a adição desse acetato nessa solução, porque lembre-se que eu estou adicionando, é como se esse aqui tivesse dentro de uma solução, eu estou adicionando esse cara nesse ácido, né? Então não altera, porque as constantes de equilíbrio só alteram com a temperatura. Não há alteração, correto? Aumento está falso, diminui está falso. Beleza. O grau de ionização. O que é o grau de ionização? O grau de ionização, geralmente a gente representa pelo um alfa. Alfa I, né? O grau de ionização indica quantos H+ estão dissolvidos, quantos H+ estão ionizados, né? Quando você bota um ácido em água. Quanto mais íons H+ você tiver, maior é o grau. Só que observe que aqui tem o efeito do íon comum. O que acontece? Quando eu acrescentei esse sal, é um sal orgânico, nesse ácido, eles têm íons comuns. Então, a concentração do íon carbonato vai aumentar. Se vai aumentar, vai deslocar para a esquerda. Aumentando para a esquerda, vai diminuir a concentração do íon H+. Diminuindo a concentração do íon H+, o grau de ionização também vai diminuir. Beleza? Então, o grau de ionização diminui. Aumenta, está errado. Diminui, está certo. Não altera, está errado. Aumenta, está errado. Aí o que acontece com o pH dessa equação? Aí você vai lembrar, a concentração de H+ está diminuindo. Então é o seguinte, se a concentração de íons H+ em relação ao pH, né? Se a concentração dos íons H+ está diminuindo, o valor do pH vai aumentar. Vai aumentar, não vai diminuir. Então, letra D. Beleza? O grau de ionização, quanto mais ácido for o cara, maior o grau de ionização. Vamos supor, eu vou dar só uma ideia. Vamos supor que eu coloquei 100 moléculas, só para você entender, 100 moléculas desse ácido. Dessas 100 moléculas, apenas duas moléculas quebraram a ligação aqui, ó, hidrogênio e oxigênio, e produziram íons. Lógico, se eu produzir 2 íons desse, eu tenho que produzir 2 íons do carbonato também. Beleza. Qual seria o grau de ionização? O grau de ionização aqui seria número de moléculas que eu ionizei, 2 dividido pelo total.
100. Isso aqui vai dar 0,02. Aí eu multiplico por 100%. Então isso aqui vai dar 2%. Isso aqui é um ácido fraco, e realmente é um ácido fraco. O ácido acético é um ácido fraco. Então o grau de ionização é 2%. Então é um ácido fraco. Menos que 50% ele é um ácido fraco. Bacana?